A Igreja Presbiteriana de Uberaba apresenta Programa Caminho de Paz. Muito boa tarde. Pela graça de Deus, aqui estamos novamente com você, com sua família, apresentando o programa Caminho de Paz. É a oportunidade que Deus nos dá para a oração, para refletirmos sobre o nosso caminhar, a nossa vida diária e sobre as várias decisões que nós temos em nosso dia a dia. E estamos aí diante de uma decisão que requer de nós sabedoria, que requer de nós discernimento. Estamos aí prestes às eleições municipais. Estamos vendo nestes dias alguns princípios da palavra de Deus a respeito deste assunto. E hoje nós veremos sobre a necessidade de não nos determos apenas na aparência dos candidatos. As aparências podem enganar. É necessário nós buscarmos o discernimento, porque enquanto o ser humano vê a aparência, existe alguém que vê o coração. Deus vê o coração. Daqui a pouco retornaremos com a leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 a 7. Meditaremos, refletiremos sobre este assunto. Recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidado. Leamos, portanto, na palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, diz: Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Um pouquinho mais adiante, nos versículos 11 a 13, nós lemos: Perguntou Samuel a Jessé:
acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Este texto bíblico relata o ato em que Samuel foi até Ramá, até a casa de Jessé, obedecendo a ordem de Deus, com o objetivo de ungir aquele que seria o próximo rei de Israel. Quando chegou à casa de Jessé, Jessé lhe apresentou os filhos. Lhe apresentou Eliabe. Samuel olhou, um jovem de boa aparência, alto, e Samuel diz: certamente é este o rei de Israel. Samuel ficou entusiasmado com a aparência, afinal Eliabe tinha porte de rei, aparência de rei. Entretanto, Deus chamou a atenção de Samuel, afirmando que enquanto o homem olha a aparência, Deus vê o coração. E o Senhor disse para Samuel não atentar na aparência nem na altura. Afinal, não era aquele o escolhido de Deus. Este fato nos faz pensar, nos faz refletir em todo este processo de eleições. Muitas vezes nós atentamos para a aparência, atentamos para aquilo que é exterior, atentamos para uma propaganda que se faz, mas nós precisamos ir adiante, precisamos ir além da aparência, precisamos ir além da campanha que se faz, precisamos avaliar caráter, avaliar a vida, avaliar a honestidade, avaliar as propostas. E eu digo mais além, nós precisamos avaliar em oração, porque por mais que nós venhamos a avaliar, nós não conseguimos sondar o coração das pessoas, mas existe alguém que sonda, existe alguém que conhece. Quando Samuel olhou e não tinha mais filhos de Jessé ali, e nenhum daqueles era o escolhido por Deus, ele pergunta a Jessé: mas não tem mais nenhum filho? Jessé diz: tem um outro mais novo que está no campo. Samuel diz: chamai-o. Quando chegou Davi, Samuel, orientado por Deus, reconhece que Davi era o escolhido para ser o rei, porque Deus via muito além da aparência, Deus via o coração de Davi, e o coração de Davi era coração íntegro, que amava a Deus, coração fiel, preparado de fato para ser o rei sobre a nação. Este fato nos conduz à seguinte reflexão: além da avaliação, do estudo, da observação que os eleitores precisam ter com referência aos candidatos, para que não se deixem levar apenas pela aparência, é necessário buscar a Deus, é necessário orar a Deus, é necessário buscar o discernimento do Senhor, porque Deus vê muito mais do que a aparência, o exterior. Deus vê o coração das pessoas. Davi foi ungido pelo Espírito Santo para ser o rei,
e exerceu um reinado abençoado, frutífero, feliz, porque de fato era o escolhido de Deus para reinar sobre a nação. Saibamos buscar naquele que vê além do exterior. Saibamos buscar em Deus discernimento para que sejam eleitos os candidatos que Deus quer, preparados para o exercício dos respectivos mandatos, e assim possamos ter uma cidade que viva em paz, justa, próspera, cumpridora dos seus deveres. Que Deus nos ajude. A Colossom agora está em novo endereço na Avenida Guilherme Ferreira, ao lado do Banco do Brasil, com mais espaço, conforto e estacionamento. Consertamos seu equipamento eletrônico com a qualidade e rapidez que você procura. Orçamento sem compromisso e pagamento facilitado. Atendemos também a domicílio. Ligue e agende nossa visita. 3333-2520. Conheça também o nosso site colossom.com.br. Apresentemos diante de Deus, em oração, as nossas vidas, pedindo a Deus que nos dê corações limpos diante dele, corações convertidos, obedientes, prontos a servi-lo. Mas vamos pedir a Deus que nos dê também discernimento neste processo de eleições, porque Deus vê além do exterior, além da aparência, Deus vê os corações. Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, porque nestes dias que as cidades se mobilizam nas campanhas políticas, muitos de nós são tentados a olhar apenas a aparência, o exterior. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos discernimento, pois o Senhor vê muito além do exterior. O Senhor vê o interior. O Senhor vê os verdadeiros objetivos que os candidatos têm. O Senhor vê quais são os intentos presentes nos corações dos candidatos. Dá, pois, aos eleitores discernimento, sabedoria e nos guie conforme a tua vontade. Nos dê corações também prontos a amá-lo e a servi-lo. Pois oramos e suplicamos a Ti, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim do programa Caminho de Paz. Queremos deixar com você um convite. Nós teremos no dia 29 de setembro o passeio ciclístico, um passeio ciclístico organizado pela mocidade da Igreja Presbiteriana. Embora organizado pela mocidade, é extensivo às pessoas de todas as idades, de todos os credos. Basta fazer a sua inscrição. A inscrição pode ser feita na Probike, na Colossom ou na Igreja Presbiteriana. No ato da inscrição, estamos recolhendo 2 quilos de alimentos não perecíveis que serão doados a pessoas carentes. Dia 29 será o passeio. A inscrição pode ser realizada com antecedência, ou deve ser realizada com antecedência. Haverá inclusive vários prêmios para o sorteio de vários prêmios para os participantes. A caminhada será, ou o passeio ciclístico será às 14h30 do dia 29. Que Deus guarde e abençoe a sua vida, a sua família, e até amanhã, se Ele assim nos permitir.